Graça e paz, irmãos. Como o irmão Zé falou, é uma oportunidade única nós estarmos aqui. Que passou, passou, e nós estamos aqui para servir ao Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Nesse mês de mulheres, né? Nesse mês que é comemorado o Dia da Mulher, essa data, meus irmãos, ela se oficializou em 1975, mas ela começou lá em 1857. Então, foi uma luta das mulheres, né, pela igualdade. Teve ali uma manifestação ali e elas conquistaram alguns direitos. E foi oficializado essa data, né, 8 de março. Costume da nossa igreja, né? As irmãs pregam, né? Glória a Deus. Graças a Deus que temos irmãs abençoadas que já ministraram a palavra do Senhor. Né? Domingo é o penúltimo domingo. Não, é o último, né? É o último domingo. Teremos também uma ministração abençoada. Não vai dar certo, não. Teremos uma ministração abençoada, porque eu falo muito com as mãos, né? Eu queria ficar com as mãos livres, mas não vai dar certo. Teremos mais uma ministração abençoada. E o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado, né? E a gente vê que mulheres, elas tiveram influência, né, na história. E na Bíblia não é diferente, né? A gente vê as mulheres aparecendo em vários cenários da Bíblia, né? Tanto em situações comuns, como em situações importantes também, né? Como até mesmo na ressurreição do Senhor Jesus. Então, assim, desde sempre, as mulheres, ela tem o seu papel importante ali na Bíblia, né? Na palavra de Deus. E a gente vê também que nem eu falei, situações comuns, as mulheres estavam lá. Em situações importantes do cristianismo, as mulheres também estavam lá, né? E a Bíblia, ela mostra mulheres fortes para nós, né? Ela mostra mulheres frágeis, mulheres virtuosas, mulheres que são soberbas também, né? Não é só a parte boa. Graças a Deus que a palavra de Deus, ela mostra tanto o lado bom como o lado ruim também. E ela mostra mulheres desobedientes, mulheres que deram maus exemplos, né? E quando a gente vê essas mulheres, de todas essas que a Bíblia fala, aquela que mais tem que chamar a nossa atenção são as mulheres que se entregaram a Deus e deixaram Deus escrever a sua história. Elas confiaram a sua vida a Deus. Então, essas mulheres... Está muito baixo, não? Tá bom? Essas mulheres que têm que ter a nossa atenção. Quem são essas mulheres, né? Nessa noite a gente poderia falar de várias mulheres da Bíblia, né? E trazendo para os nossos dias. O que adianta nós sermos mulheres de sucesso, mulheres influentes e de referência, se a nossa vida não está diante do Senhor? Para nada serve. Então, quando nós nos entregamos também para o Senhor e deixamos Ele dirigir a nossa vida, dirigir a nossa história, nós nos tornamos mulheres segundo o coração de Deus. Então, aí sim nós temos valor. Porque muitas vezes a gente influencia pessoas que a gente nem conhece. Muitas vezes a pessoa olha para a gente e fala assim, nossa, aquela ali é uma serva do Senhor. Aquela ali, ela faz jus ao que ela prega, né? Então, que nós possamos ser essa mulher. E que nem eu disse, né, a Bíblia é tão maravilhosa que ela descreve esses acertos e esses erros dessas mulheres. E nós podemos aprender tanto com exemplos bons como com exemplos ruins. E hoje eu poderia falar de Esther, um exemplo de uma mulher de coragem. Ela tinha a liderança e tinha muita fé. E a gente sabe também que ela arriscou a sua vida para quê? Para que não acontecesse aquele massacre. Né? Então, ela entregou, ela estava atenta ao que Deus queria falar com ela, estava atenta àquela situação, ela orou, ela jejuou, o Senhor deu discernimento para ela e ela reuniu aquelas pessoas e poderia ter sido um massacre pior. Os judeus tiveram que lutar ali, mas poderia ter sido bem pior se ela não estivesse debaixo da graça de Deus. A gente poderia também falar sobre Ana, um exemplo de oração, de entrega a Deus. A gente sabe que Ana era estéril, né? E ela era muito hostilizada por Penina. Mas mesmo assim, ela se entregava em oração ao Senhor. Mesmo assim, a confiança dela estava no Senhor. A gente poderia falar de Ruth também, né? Que ela deixou a sua terra natal, deixou o seu povo para cuidar da sua sogra e servir ao Deus de Israel.
Então, ali nós vemos que ela se entregou também a Deus. A gente poderia falar de Débora, que exerceu duas funções. Ela era juíza e ela era profetisa. E durante o tempo que ela ali estava nessa função, foi um período de paz e estabilidade ali para o povo de Israel, que vivia em guerra. A gente poderia falar também de Maria, mãe de Jesus, que se colocou à disposição de Deus para que a vontade do Senhor fosse feita. Ela falou, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. A gente poderia falar de Dorcas também, que ela entregou sua vida para cuidar dos pobres. Ela costurava e os pobres ali eram atendidos pelo serviço que ela fazia, né? Pela habilidade que ela tinha em costura, ela servia os pobres e as viúvas. E a gente poderia também falar de Maria, a irmã de Lázaro, a irmã de Marta, que aproveitou a oportunidade que Jesus estava na casa dela, o privilégio de estar ali ouvindo Jesus, e ela escolheu a boa parte, né? Como Jesus mesmo disse, que ela escolheu a boa parte. Então, entre essas mulheres influentes da Bíblia, é lógico que tem algumas que foram maus exemplos, né? A gente sabe. E eu queria citar pelo menos 3 aqui. Que foi Jezabel, né? Que nós poderíamos falar que ela era uma vilã. Então, quer dizer, Jezabel era uma mulher ímpia, perseguia os profetas de Deus, se apresentava como uma sacerdotisa e porta-voz dos deuses, né? A gente sabe que ela enfrentou ali o profeta Elias, tal, tem toda aquela história. Dalila, né? Como não lembrar de Dalila, né? Que traiu Sansão, era uma mulher astuta, sedutora, recebeu suborno para poder entregar Sansão. Herodias e sua filha, né? A gente sabe que Herodias ali ficou com seu cunhado, né? Se ajuntou ali com seu cunhado, e numa festa ali sua filha recebeu, poderia escolher metade do reino, mas em vez disso sua mãe a aconselhou para que escolhesse a cabeça de João Batista. E ali assim foi feito. Então, a gente vê que a Bíblia ela não esconde, né, tanto os exemplos bons, como os exemplos ruins que tem. E a gente, que, como eu falei, pode aprender com essas duas pessoas, com esses 2 exemplos, né? E a mulher samaritana também, né? A gente sabe que tem uma história antes e depois da mulher samaritana. E o valor devido que Deus deu, que Jesus deu às mulheres, que a gente sabe que antigamente as mulheres não eram tão valorizadas. E Jesus veio e mudou. E mostrou que nós somos bem úteis mesmo. Estamos aqui para servir e servir-nos bem. Glória a Deus, né? Mas, irmãos, hoje em especial, eu queria falar de uma mulher que o próprio Senhor Jesus falou para a gente lembrar. Então, Jesus estava ali, iniciando um sermão, e ele falou assim, ó, lembrai-vos de tal mulher. Quem é? A mulher de Ló. A Bíblia nem cita o nome dela. Mas Jesus falou para nós lembrarmos dessa mulher. Em poucas palavras, né? A gente vai entender por que Jesus falou para nós lembrarmos dessa mulher. Então, o ensinamento de hoje é um alerta para nossas vidas, né? Porque quando Jesus disse para nós lembrarmos da mulher de Ló, como eu falei, o nome dela não é citado na Bíblia, mas ela marcou a história. Ela marcou a história a ponto, como eu disse, de Jesus falar, lembre da mulher de Ló. Então, se Jesus mandou, esse daí tem que ficar encacucado na nossa cabeça. Então, Jesus falou para nós lembrarmos da mulher de Ló, e quando ele falou isso, ele estava num contexto da sua vinda. Então, quando a gente vai olhar Lucas 17, a gente vai ver que Jesus estava falando da sua vinda. O versículo ele é bem pequenininho, vamos ler? Primeiro Lucas 17, 32, a gente vai ler, nesse versículo só fala isso que acabamos de falar. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ó, tá aqui na tela. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas 17, 32 só fala isso. E como eu disse, estava num contexto que Jesus estava falando da sua vinda. Falando que iria vir buscar a sua igreja, que a sua vinda ia ser repentina. Então, como nos dias de Noé, que as pessoas estavam casando, dando-se em casamento, assim como lá na cidade de Sodoma e Gomorra, que estava só pela misericórdia de Deus, o Senhor estava falando, gente, se atente, eu estou voltando. Então, lembre da mulher de Ló, para vocês não ficarem para trás.
E a gente, irmão, só para entender, a cidade de Sodoma e Gomorra estava numa situação tão depravada assim mesmo, que Abraão intercedeu ali, né, pela cidade ali, mas quando os anjos chegaram ali para tirar a família de Ló daquela cidade, porque a cidade ia ser destruída, porque a maldade deles chegou até Deus, a maldade daquela cidade chegou até as narinas de Deus. E os anjos chegaram ali, Ló recebeu eles na sua casa, e tanto os jovens como os velhos foram bater lá na porta de Ló, querendo o quê? Abusar daqueles anjos. Então a Bíblia é bem clara, depois se os irmãos puderem ler Gênesis 19, os irmãos vão ver que aquele povo, aqueles homens, jovens e velhos daquela cidade, queriam abusar dos anjos, a ponto dos anjos acometer eles de cegueira. Então, estava uma situação assim, parecida, né, com o que a gente está vivendo hoje. A gente olha assim para o mundo, a gente olha pelas marchas que tem por aí, a gente vê, né, que está parecido, né? A gente está vivendo nesse contexto, né? As pessoas estão negando o nome do Senhor, as pessoas estão se entregando à pornografia, ao homossexualismo, as pessoas estão se entregando em tudo aquilo que não agrada a Deus. Então, assim, não é muito diferente do que estava acontecendo lá naquela época. E os anjos foram lá com essa missão de tirar a família de Ló de lá. Aí era Ló, sua esposa e suas 2 filhas, e ele teve a oportunidade de chamar seus genros, mas eles não quiseram ir. E eles estavam assim demorando, que eu não sei se eles não estavam acreditando que já ia ser imediato aquela destruição, que a Bíblia fala que os anjos pegaram eles pelas mãos e tiraram eles dali. Tiraram eles dali. E nessa de tirar eles dali, os anjos deu uma ordem para eles, que é o que a gente vai ler em Gênesis 19, 17. Vamos ver qual que foi essa ordem. Gênesis 19, 17 diz assim: assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fujam por amor à sua vida. Não olhe para trás, nem pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será exterminado. Então, eu quero destacar ali, não olhe para trás. Então, a ordem foi bem clara. Vocês vão fugir, vocês vão sair daqui, não é para parar em lugar nenhum, e muito menos olhar para trás. E eles caminhando, a Bíblia segue falando, e o sol já estava nascendo já, e o Senhor fez descer fogo e enxofre para destruir toda aquela cidade. Então, tudo que tinha naquela cidade de Sodoma e Gomorra foi destruído. Tudo. Só se salvou a família de Ló. Só que nem eu falei, a Bíblia dizendo que o sol já estava nascendo, eles andando, escolheram o monte que eles iam. Eles andando ali pelo aquele caminho. O que aconteceu? A mulher de Ló olhou para trás, né? E se a gente for observar, não foi simplesmente um olhar para dizer assim, nossa, deixa eu ver o que está acontecendo. Ah, está pegando fogo? Deixa eu ver. Não foi. A gente olhando assim, a gente vê que ela estava com pesar no coração, né? Ela deixou aquela cidade, eu não sei como que ela vivia ali, mas ela estava deixando aquelas coisas para trás e ela perdeu o foco. Ela deixou de seguir o alvo e ela virou uma estátua de sal. Então, se ela tivesse dado ouvido ao que o anjo falou, né, o mensageiro de Deus falou, ela tinha sido salva com a sua família. Então, Jesus falou para nós, lembre da mulher de Ló. Jesus estava falando da sua volta quando ele falou isso, como eu já disse. Ele estava falando da sua volta. Ele falou que nós não deveríamos nos preocupar e colocar nosso coração naquilo que ficou para trás. Por isso que eu consigo afirmar que não era só, deixa eu ver como que está queimando lá aquela cidade. O coração dela estava pesaroso por sair daquele lugar, por deixar aquele lugar, mesmo ela sabendo como estava. Mesmo ela sabendo como estava aquele lugar, o coração dela ficou lá. Ela saiu de corpo, mas o coração dela, infelizmente, estava naquele lugar. E eu queria ler com vocês também em Lucas 17, o 31 e o 32.
Em Lucas 17, 31 e 32, que vai falar assim, ó. É Lucas, tá, meu amor? Como eu disse, né, Jesus estava falando do contexto da sua vinda, que ele iria vir buscar a sua igreja. E ele continua assim, ó, naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não volte por coisa alguma. Aí o verso 32 fala, lembre-se da mulher de Ló. Então Jesus estava alertando ali, falando, olha, eu vou vir, a minha vinda vai ser repentina, e quando eu vim, não é para vocês voltar para trás. Se você estiver no campo, você vai ficar lá no campo, se estiver no telhado, você vai ficar no telhado, porque ele vem, e ele vai vir buscar a sua igreja. Então, se nós estivermos com o nosso coração firmado aqui, se o nosso coração estiver firmado aqui, infelizmente a gente vai ficar. Então, o que tem sido prioridade para nós? Nosso coração está mesmo realmente voltados para o Senhor? Porque assim, as preocupações vêm, né? Não tem como, nós estamos nesse mundo, é preocupação com o filho, é preocupação com tudo na vida, saúde, tudo, trabalho. Então, mas que importância a gente está dando para isso? Porque Jesus, ele vai vir. Jesus, ele vai vir buscar a tua igreja. Então, pode ser que ele venha individualmente, como já veio para vários aí, e possa ser que ele venha e busque nós em coletivo, mas ele vai vir. E ele nos alerta nessa noite que ele vai vir buscar a sua igreja, e é para nós estarmos atentos. E onde está o nosso coração? Em outras palavras, Jesus está dizendo que onde estiver as nossas preocupações, ali está o nosso coração. Mateus 6:21 diz que aonde estiver as nossas preocupações, ali vai estar o nosso coração. Então, que nós possamos estar atentos, meus irmãos. Atentos, sempre lembrando da mulher de Ló. E sabendo que Jesus estava falando da sua vinda. E ele está vindo. Ele vai vir buscar a sua igreja. Eu queria deixar isso bem claro para os irmãos. E como eu falei, Jesus, num sermão que ele estava falando da sua vinda, ele pediu para a gente lembrar dessa situação, lembrar dessa mulher. Então, toda vez que você, que nem eu falei, quando tiver uma oportunidade, lê Gênesis 19, que vocês vão entender bem como estava aquela situação. E o Senhor falou, lembre-se daquela mulher. Então, estejam atentos, porque eu vou vir e vou buscar a minha igreja. E assim, eu separei também 4 pontos, né, vou dizer assim, sobre olhar para trás. Então, assim, eu posso falar assim, meus irmãos, quem olha para trás é porque perdeu o foco. Então, a pessoa que está seguindo Jesus, e de repente ela olha para trás, ela perdeu o foco. A direção é aqui, é olhar para frente, olhar para o foco. Nosso alvo é Cristo. Aí, se a gente olha para trás e deixa tudo aquilo que envolve a nossa vida nos dominar, a gente vai ficar. E a gente vai se tornar uma estátua de sal, igual essa mulher se tornou. Então, nós temos que olhar para a direção, olhar para o foco que é Jesus. Então, a nossa direção, qual que é? É Jesus que nos dá, é Ele que nos guia. Então, que nós não podemos perder esse foco. Então, olhar para trás é deixar de seguir o alvo. E nós sabemos que o alvo é Jesus. Quem olha para trás, ele pode perder a sua família. Porque ela foi salva daquela cidade com a sua família, estavam caminhando ali juntos, mas o coração dela, como eu disse, ficou lá. E essa mulher virou uma estátua de sal. E é muito triste, porque assim, ela deveria se sentir uma pessoa assim, muito agradecida a Deus, por Deus ter tirado ela daquela situação. Eu vou destruir essa cidade, mas eu vou tirar vocês daqui, vocês serão salvos, eles estavam sendo salvos. Né? Que nem nós fomos salvos, Deus nos tirou desse mundo e nós somos salvos, Ele nos libertou desse mundo. E ali ela caminhando com a sua família, ela olhou para trás. E quando ela olha para trás, ela deixou aquela, né? O coração dela estava ali, ela deixou aquela preocupação, tudo que ela viveu lá, que a Bíblia não dá detalhe, ela deixou entrar no coração dela. E ela desobedeceu a ordem do anjo, né? Enviado por Deus. E ela olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. E a terceira coisa que a gente aprende, que quando a gente olha para trás, como essa mulher, a gente pode virar uma estátua de sal. A gente pode ter o nosso coração endurecido. Que é mais fácil, meus irmãos, a gente pregar para um ímpio do que para uma pessoa que olhou para trás. Não é impossível, porque
O Senhor é quem trabalha, é o Espírito Santo que convence. Mas tenta falar com uma pessoa que olhou para trás, como ela está endurecida, como ela não quer nem ouvir falar do Senhor. Tudo para ela, nada tá bom, a igreja não é boa, nada tá bom. Então é muito duro. A pessoa que olha para trás, que não segue o foco que é Jesus, que deixa de caminhar com a sua família, ela vira uma estátua de sal. O seu coração se endurece tanto a ponto dela não querer nem saber do Senhor. E nós temos pessoas assim na nossa família, né? Infelizmente a gente tem. A Kel, vou falar da Kel um pouquinho, né? Kel está numa situação bem complicada, peço até que a igreja ore por ela, apresente ela nas mãos do Senhor mesmo, porque ela é do Senhor, né? Quando a gente veio aqui para essa igreja, ela tinha 3 aninhos, ela cresceu aqui, então assim, ela é do Senhor e nós cremos no milagre do Senhor. E não só na vida dela, como na vida de cada um. Porque eu tenho certeza que cada um tem ali uma estátua de sal ali. Uma pessoa que deixou de olhar para o foco, deixou de seguir a Jesus. Então, assim, eu creio no milagre e eu espero um dia vir aqui e contar esse milagre, essa bênção, amém? Quem olha, irmãos, para trás, ele pode perder a própria vida. Primeiro, ele morre espiritualmente, quem olha para trás. Então, a pessoa que deixou de seguir a Jesus, não está indo em direção ao alvo, ela, primeiramente, morre espiritualmente. E Deus guarde que ela não venha morrer fisicamente também, antes da volta dele, antes dele vir buscá-la. Então, assim, a pessoa que olha para trás, ela tem a vida dela acabada. Tipo, não tem vida. Porque nós só temos vida em Jesus. É como o ar que a gente respira. Então, se você parar de respirar, você morre. E é assim a nossa vida com Jesus. Se a gente deixar de andar com Jesus, é a mesma coisa a gente parar de respirar. Nós não temos vida sem Jesus. E nós temos a esperança que ele vai vir nos buscar. E ele alertou, né, no sermão em Lucas 17. Se você estiver fazendo qualquer coisa, deixe, fique ali. Nas minhas palavras, fique ali parado, que eu vou vir buscar a minha igreja. Então, não é para voltar para cá, deixa eu resolver isso, resolver aquilo. Não. Por isso que nós temos que estar preparados a cada momento para a vida do Senhor. Por isso que sempre a gente tem que estar lembrando da mulher de Ló que olhou para trás. Então, assim, meus irmãos, não olhe para trás. Nós não podemos olhar para trás. Nós temos que seguir o alvo que é Jesus. Esse ano de 2025, vai fazer 27 anos que eu conheci o Senhor Jesus, graças a Deus, né? Eu tinha 15 anos de idade quando eu recebi Jesus como meu Salvador. Irmãos, eu sei que eu tenho cara de novinha, mas a idade está chegando. Foi a melhor decisão da minha vida, porque eu era uma pessoa, uma criança, adolescente, né? Muito terrível, irmãos. Tipo assim, pensa numa pessoa terrível, era eu. Né, pai? Era muito terrível. Pensa numa pessoa boca suja. Assim, tanto lá onde meus pais moram, como aqui onde eu já morei, aqui na Rua Central, meus tios sempre moraram ali, todo mundo me conhecia. Porque além de eu arrumar briga com todo mundo, eu apertava a campainha de todo mundo. Então, assim, todo mundo me conhecia. Eu era terrível. Acho que ninguém dava nada por mim. Acho que todo mundo pensou que eu ia virar uma tranqueira da vida, né? Mal sabiam eles que Jesus ia me encontrar um pouquinho mais na frente. E quando eu me converti com 15 anos, aí um pouco depois tinha uma vizinha da minha mãe, a Dona Maria, que ela falou assim, nossa, como você mudou, né? Nossa, menina, mas você era terrível, né? Quando você era mais nova. Olha, eu te falo uma coisa, se eu fosse a morte, eu tinha te levado. Ela falou desse jeito. Falei, gente do céu, tá repreendido, né? Ao ponto que essa pessoinha aqui aprontava, não gostava de estudar. Ai, gente, eu aprontei demais, assim. Graças a Deus o Senhor me guardou mesmo, assim. E o Senhor foi assim tão de repente de Deus, um de repente tão lindo, que a gente tava eu, minhas irmãs eram pequenas, né, a Paula e a Bibi, aí tava eu, a Carol, minha mãe, no aniversário de uma prima minha. E meu tio era bem bravo, é ainda, né, meio bravão assim. E ele pegou depois do aniversário e falou assim, hoje todo mundo vai para a igreja. Ele tinha voltado para a igreja e ele falou, hoje todo mundo vai para a igreja. Tá bom, né? Então nós vamos, né? E chegando lá, irmãos, era um domingo isso. Eu fui naquele domingo e nunca mais parei de ir, para a glória de Deus. Aquele dia era 28 de junho de 1998.
1998. E engraçado que a prima do Steve era dessa igreja, né? E a gente recebeu Jesus numa quarta-feira. Aí eu não lembro se já foi a próxima quarta ou passou, mas logo a gente aceitou Jesus, aceitou eu, a minha mãe e a Carol. Aceitamos Jesus no mesmo dia, né? O pastor fez o apelo e a gente foi até lá na frente. E foi lá que eu conheci o Steve. Olha que bênção. Então Deus já tinha uma historinha ali para nós, né, meu amor? Vamos fazer 26 anos agora, de 31 agora de março. A gente vai fazer 26 anos de namoro, noivado e casamento. Então, 9 meses depois que eu me converti, eu comecei a namorar com o Steve. E assim, como Deus foi maravilhoso na nossa vida. Eu falo assim que Deus, Ele me guardou, me salvou, que nem eu falei, acho que todo mundo pensou que eu ia virar cranqueira, ia virar o que não presta, né, como a gente falava antes. Mas o Senhor me achou ali, o Senhor, pela tua infinita misericórdia, me salvou. E para a glória de Deus, não porque eu sou alguma coisa não, mas porque Ele eu nunca olhei para trás. Eu nunca precisei olhar para trás, querer voltar para aquilo que, mesmo com 15 anos, né, como moleca, vivia na rua. Eu nunca precisei, eu nunca olhei para trás, nunca passou na minha cabeça em olhar para trás. Então, o meu alvo sempre foi Cristo e sempre vai ser Cristo, né? E é isso que a gente ensinou nossos filhos, né? Então, muitas coisas fogem das nossas mãos, mas a nossa parte a gente sempre faz, né? Que é ensinar, falar do amor de Deus, falar do amor do Senhor para eles. Então, graças a Deus, hoje estou aqui, bem casada, graças a Deus, com 2 filhos maravilhosos, né? Independente de qualquer coisa, eu amo meus filhos, são uma bênção nas nossas vidas. E assim, eu sou muito feliz, primeiramente com Jesus e por tudo que Deus fez na minha vida. Então, assim, eu queria testemunhar isso também e dizer que é possível. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Pode ser o mais tranqueira que for. Ah, matou fulano, fez... Não importa, a graça de Deus ela é maior e ela nos alcança. Né? Então, nessa noite o Senhor nos ensina a olharmos para o foco, a lembrar dessa mulher, a não colocar nosso coração nas coisas que têm importância, mas não pode ocupar o lugar de Deus. Então a gente vai ter preocupações sim, mas isso nunca pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Então assim, meus irmãos, que o nosso coração esteja somente no Senhor, esperando a sua vinda. Que nós possamos guardar o nosso coração porque Ele vem e Ele vem buscar a sua igreja. Então, lembrar-vos da mulher de Ló e sempre seguir para o alvo que é Cristo. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor.